Hoje nós vamos falar de humanismo, né? Falar da escola humanista. Então vamos fazer uma parte introdutória, vamos resgatar um pouquinho de como começa, quando se começa a falar em humanismo, né? Na verdade, lá na Grécia Antiga, Pitágoras já falava de humanismo, né? Ele já pensava, né, sobre a importância do homem e da sua existência, né? Pitágoras já pensava lá atrás, né? Esse era um pensamento dos sofistas lá na Grécia, bem lá atrás. Mas é no Renascimento que o termo humanismo começa a ser tratado, né? Então, bem lá no momento do Renascimento, ali no século XIV, já começa a se tratar humanismo, né? Então, não ficou apenas no campo, né, das ideias, né? Muitas obras foram escritas na época falando do tema, né, de humanismo. Então, o aspecto literário, os escritores clássicos lá do Renascimento já tratavam sobre o humanismo, né? Na verdade, falando sobre o quê? Falando sobre o homem, né, e a sua existência, né? Falando sobre o homem e a sua existência. Lá na os pensadores, né, cristãos, eles também davam tratamento do humanista, né, o homem, até dizendo que o homem era a imagem e semelhança de Deus. Então dava uma conotação mais próxima da religião, mas o homem já era tratado como imagem e semelhança de Deus. Então, essa visão humanista, ela vem de muito tempo. Quer dizer, Pitágoras lá atrás, lá na Grécia Antiga, dentro do pensamento sofista, já tratava o homem como um ser, né, individual, né, que possuía a sua individualidade frente a todas as outras coisas. Os pensadores cristãos também tratavam, né, de alguma maneira, o humanismo, né, dizendo que o homem era a imagem e semelhança de Deus, mas no Renascimento muitas obras começam a surgir, obras literárias, né, tratando o homem como o indivíduo, né, que estava à frente de todas as coisas, a individualidade humana. Tá? Então, isso já existia, a gente está falando lá no Renascimento, né, no final do século XIV, já se tratava do assunto. Né? Mas tudo isso ainda não tinha nada a ver com psicologia, né? Nada a ver com psicologia. Eu resgatei um pouco para mostrar que o humanismo não é um pensamento que surge com a psicologia. É um pensamento que vem desde da Grécia Antiga, né? Já se falava do homem, né? E mais adiante, os pensadores cristãos já tratavam um homem, né, de forma humanista, né? Sendo imagem e semelhança de Deus. Mais adiante, no Renascimento, sim. Os autores da época davam esse tratamento humanista ao homem. Então, muitas obras foram escritas nessa época, né? No momento, né, do Renascimento. Né? A gente falou em outras aulas sobre o Renascimento, que foi uma espécie de libertação, né, das amarras que o homem tinha, né, dos grilhões que o homem tinha, prendendo ele aos passados, né? Então, o Renascimento, ele liberta, né, o homem desses grilhões e começa a tratar o homem como um ser, né, com toda a sua individualidade. Mas ainda assim, né, não tinha nada a ver com a escola filosófica humanista. É uma outra coisa, né? Mas vamos caminhar com ela. Então, eu resgatei um pouquinho só para a gente ter em mente, né, que o humanismo não é uma novidade. Ele não nasce com
com a psicologia, não. Já se tratava o humanismo, né? Os pensadores, né? Já falavam de humanismo há muito tempo atrás, né? Desde a Grécia Antiga. Tá? Então, vamos falar um pouquinho da abordagem humanista na psicologia. Então, a gente diz o seguinte, que essa ideia, né, o embrião da psicologia humanista, ele começa ali na década de 20, né? Mas ele começa a ser praticado de verdade em 1930. Então, ele surge em 1920, e em 1930 ele começa a ser muito utilizado, né? Então, vocês lembram que nós falamos de Gestalt, né? Então, Gestalt, ele falava da teoria das formas, né? Que o todo era muito completo, era superior a cada uma das partes. Então, é a partir daí que começa a se pensar no homem, né? A partir de Gestalt, né? Dessa linha de pensamento chamada Gestalt, né? Onde o tratamento, né, do todo, a visão do todo, ela é superior às partes. Quer dizer, a soma das partes não representa a plenitude do todo, né? É interessante isso. Cada parte somada a uma outra parte faz um todo, mas o todo é muito superior à soma das partes. É interessante isso, né? Então, quando surge o pensamento humanista, né, na psicologia, começa a se tratar a psicologia e nasce essa nova escola chamada humanista, busca-se, então, a compreensão do homem, a busca da compreensão do homem, né? Daí o tamanho da importância dessa escola humanista, né? Então, é interessante porque essa teoria humanista, ela tratava, né, com profundidade, tratava não, ela trata, porque hoje tem muitos seguidores, né, da escola humanista, né? Tem muitos seguidores que seguem essa escola, até porque aqui no Brasil houve um incentivo muito grande na psicologia para que se trabalhasse bem essa área, né? Então, mais adiante a gente vai explicar o porquê disso, né? Então, a capacidade humana, né? Olha, sempre pensando dessa forma, na escola humanista, a capacidade humana que é ilimitada, né? Isso é importante, né? Os desejos humanos, né? Os desejos humanos. Olha, a gente não está falando nem de homem, nem de mulher, né? A gente está falando dos desejos humanos, da humanidade, né? Então, essa escola é importante em virtude disso, né? A experiência consciente, né? A experiência consciente do homem, né? O homem tem consciência daquilo que faz. Então, a experiência consciente do homem. As experiências imediatas do homem, né? A liberdade, né? Nós já falamos, né? A liberdade individual do homem, né? O homem pode fazer suas escolhas, né? Então, ele tem essa liberdade. O homem, como nós já falamos, né? A capacidade humana, né? A capacidade humana. Então, o desenvolvimento de seus potenciais. Quer ver, o homem, em qualquer momento, né? Pode desenvolver os seus potenciais. Em qualquer momento. Mesmo na velhice, nos dias atuais, está mais do que comprovado isso, né? Nós vemos aí muitos anciões aí com 80 anos aprendendo a cantar, aprendendo a tocar um instrumento, desenvolvendo habilidade
na tecnologia, né? Então, a, 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 o homem, ele está sempre buscando se desenvolver, ele está sempre desenvolvendo novos potenciais dele, né? Isso é da escola humanista, né? A compreensão integrada do homem, quer dizer, o homem tudo, né? A compreensão integrada do homem e a criatividade que é própria do homem, né? Olha, só a gente olhar para o momento que estamos vivendo hoje, né? Um momento de pandemia, onde as empresas passam por uma série de dificuldades, as pessoas passam por dificuldades e rapidamente vem a adaptação, a criatividade, né? Até algum tempo atrás a gente não encontrava máscara para comprar, né? As farmácias não tinham. Todo mundo procurava na farmácia, não tinha. Hoje, em cada esquina, tem alguém que faz e tem alguém que vende, né? Então, a criatividade, né, do homem é uma coisa magnífica, né? E não é apenas a máscara de proteção. Muitas já vêm com grife, outras têm lá o desenho de um palhaço, outras têm a boca de um monstro, e por aí vai, né? Então, a criatividade humana é algo fabuloso, né? Então, a escola humanista, ela trabalhou, né? A teoria humanista trabalhou com esses valores aqui, né? A capacidade humana, né? Que é muito grande, a capacidade humana é ilimitada, só olharmos para as realizações do mundo, né? Então, a capacidade do homem é muito grande, né? Então, a teoria humanista já tinha esse valor como importante, né? Os desejos humanos, né? Se nós olharmos para o homem, né? Não estamos falando da figura masculina, mas do homem, tá? Os desejos são muitos. E quando nós vamos falar da escola humanista, nós vamos falar um pouquinho de Maslow, né? O homem tem ali uma hierarquia de valores. Quando você conquistou uma coisa, pode ser uma Ferrari, né? Você pode ter atingido o ápice, né, da riqueza e você adquirir uma Ferrari. Em pouco tempo você já está insatisfeito com aquela Ferrari, talvez você queira uma outra coisa. Então, os desejos humanos, eles são ilimitados, né? Maslow já coloca dessa forma, né? Existe uma hierarquia, né? Que o homem tem dos seus desejos. E é bem assim mesmo, o homem nunca está contente com aquilo que conquistou, então o homem tem muitos desejos, né? A experiência imediata do homem, isso é do humanismo, né? Experiência imediata. Quer dizer, nós passamos por N experiências, a todo momento temos uma nova. É humanista isso, né? A experiência consciente, então, também é uma qualidade do humanismo, né? A liberdade, você pode prender um homem com corrente, pode colocar ele lá numa cela, lá numa masmorra, você não consegue prender a mente dele. O homem continua pensando, o homem continua sonhando, né? Você pode prendê-lo, mas ele não ele não perde a liberdade de sonhar, né? Então, o desenvolvimento dos seus potenciais, aquilo que nós falamos, é ilimitado, né? Está mais do que comprovado, não existe idade, né? Hoje nós vivemos mais, né? Nós temos uma qualidade de vida melhor, então nós sabemos que é possível desenvolver potencialidade. Eu pego eu como exemplo, né? Eu estou com 63 anos, eu vivi todo o momento do desenvolvimento da tecnologia e eu posso afirmar com toda certeza, tá? O meu neto, os meus netos, têm um domínio talvez muito maior do que eu tenho em relação à tecnologia. Só que eu aprendi a lidar com ela, né? Para o meu trabalho, para o meu dia a dia, né? Se eu não tivesse conhecimento aos 63 anos da tecnologia, eu não estaria agora falando com vocês, né? Então, o homem aprende, né? Sempre aprende, sempre desenvolve.
né? Então, o desenvolvimento do homem e dos seus potenciais. Tá? No passado, não muito distante, né? Principalmente aqui no Brasil, as empresas não contratavam homens e o grande receio eu trabalhei no mercado financeiro há muito tempo. O grande receio de quem trabalhava no mercado financeiro era perder o emprego aos 40 anos. Ia ter dificuldade de recolocação. Né? Por quê? Os bancos, na época, entendiam que um homem, depois dos 40 anos, era velho, perdia a criatividade, não aprendia, o que caiu por terra. Né? Hoje, quando nós olhamos aí para os grandes expoentes do pensamento, da economia, de muitas áreas, você vai ver homens e mulheres aí com idade avançada. Quando você vê a Angela Merkel falar, a gente não está dizendo que é uma jovem senhora, né, de 40 anos. Essa mulher está beirando 70, né? E é a chanceler, é a mulher que responde pela Alemanha. Talvez hoje o país mais muito parelho ali com o Reino Unido, né? Um dos países mais desenvolvidos e mais ricos da Europa, né? Que, capitaneado por essa mulher aí, resolve tanta coisa, né? Essa questão da pandemia lá na Alemanha já está sob controle. Então, não há idade hoje, né, para o homem ser produtivo. Não há idade. O homem se desenvolve sempre, desde que ele esteja em constante movimento, né? Constante movimento. Tá? Então, o humanismo também trata, né, da compreensão integrada do homem, né? Então, junta tudo aquilo que o homem tem, os valores que ele tem, as crenças que ele carrega, né? A personalidade que ele tem, né? Então, é a compreensão integrada do homem. O humanismo trata disso, né? E a criatividade, né? Eu estava falando agora mesmo da criatividade. Num momento tão ruim quanto esse, rapidamente o homem cria um atalho, né, para sobreviver, né? Mesmo as empresas, né? Hoje eu estava lendo no Estadão uma matéria falando das startups, né, que estão atravessando um primeiro momento de crise. Primeiro momento de crise das startups. As startups são empresas modernas que normalmente atuam no ramo da tecnologia, normalmente capitaneado por pessoas jovens, né? Então, sofreram um baque muito grande, grandes empresas do ramo chegaram a demitir de imediato mais de 40% do seu quadro e colocou praticamente toda a equipe trabalhando em home office, tá? Só que já se trabalha com projetos e com planejamento pós-pandemia. Quer dizer, perderam um pouquinho de espaço, porque tinham planos tal, e tiveram que retroceder, mas a criatividade do homem não tem barreiras, né? Então, o humanismo, a escola humanista, ela olha muito para esse lado, né? Então, alguns expoentes do humanismo, né? Vamos falar primeiro na verdade, daqueles primeiros pensadores, né? Que essa escola ela começa praticamente lá nos Estados Unidos, né? Então, Abraham Maslow, né? Grande pensador. Quando a gente fala de Maslow, vem a viva memória, né, da pirâmide de Maslow. Então, quando se estuda a administração, contabilidade, em todas as áreas, todo mundo vai lembrar da pirâmide de Maslow, que é aquela pirâmide lá que fala das necessidades, a hierarquia das necessidades humanas. Então, Maslow é um expoente dessa escola, né, da escola humanista. Tá? Gardner Murphy,
é um outro expoente, né? Gordon Allport é um outro expoente. E um dos grandes, né, é o Carl Rogers, tá? Aqui no Brasil, a Escola Humanista tem muitos seguidores, né? E vamos dizer o seguinte, que talvez seja Carl Rogers o grande responsável pela Escola Humanista ter sido muito adotada na psicologia brasileira, né? Por quê? No auge, né, do pensamento humanista, né, nós falamos que o pensamento, a escola humanista, ela começa na década de 20, né, em 1920, mas ela começa a entrar para valer mesmo a partir de 1930, né? Carl Rogers esteve no Brasil com toda a sua equipe para apresentar um workshop de 3 dias no Rio de Janeiro, na década de 80. Na década de 80. Então, por isso é que aqui no Brasil a escola humanista começou a ser muito aceita, né? Por quê? O grande expoente da escola humanista veio até aqui, trouxe a sua equipe, fez um workshop de 3 dias para mostrar tudo aquilo que a escola humanista vinha fazendo ao longo dos anos, né? E como ela estava, e a importância dessa escola, né? Então, os grandes expoentes são esses que nós falamos, né? Então, se a gente desses aí escolher 2, a gente olharia para Maslow e Carl Rogers, né? Os outros não têm menos importância, mas talvez sejam menos conhecidos, tá? Então, dessa escola. Então, nessa escola humanista, eles buscavam o quê? Uma nova visão do ser humano, né? Uma nova visão do ser humano. Olha, nós falamos de uma série de pontos aí que a escola humanista aponta, né? Criatividade, desenvolvimento de potencial. Então, uma série de coisas que a escola humanista aponta, tá? Então, nessa escola, né, se buscou e ainda se busca, né, a possibilidade de ultrapassar o determinismo, né? O determinismo falava o quê? Que o que acontece hoje, né, é fruto de uma experiência que aconteceu ontem, né? A escola humanista, ela supera, né, o determinismo, porque a escola humanista, ela trabalha o homem integrado como um todo, fala do desenvolvimento, da criatividade que o homem tem, da individualidade dele, da liberdade do homem, tá? Então, na visão humanista, né, a possibilidade de ultrapassar o determinismo é grande. Por quê? O determinismo ele enxergava dessa forma, né? O acontecimento de ontem, ele vai refletir, né, naquilo que o homem faz hoje, né? Pensamento determinista. Tá? O humanismo diz que se busca uma nova visão do ser humano, tá? Uma nova visão do ser humano. A importância do ser humano, né? A possibilidade do ser humano conseguir fazer superações, de alcançar aprendizado, mesmo em idade avançada. Então, essa escola é muito importante. Então, e nós tratamos assim como pensadores, né? São psicólogos? São psicólogos, sim. Mas tamanho o tratamento que foi dado, né, a essa escola, tá? Nós podemos tratar como pensadores, né? Pensadores do humanismo. São psicólogos, mas foram muito além, né, do uso do seu talento como psicólogo. Foram escritores, né? Escreveram grandes obras. Então, olha só, a escola humanista, ela começa a se desenvolver tanto nos Estados Unidos, que alguns expoentes dessa escola deixam a Europa e buscam os Estados Unidos, porque a escola estava se desenvolvendo lá. Então, olha, nós temos aí o
o Jacob Levy, né, moreno, né, sai da Europa e vai para os Estados Unidos, o Frederic Salomon Perls, né, que é um outro pensador que deixa a Europa e também vai para os Estados Unidos. Então, se a gente avaliar, né, é um ato de coragem, né? Você já tem um nome, você já tem reconhecimento na Europa, mas em virtude do crescimento de uma escola que está acontecendo num outro local, deixa-se tudo para trás e migram para os Estados Unidos, né? Então, aí nós estamos falando, né, de um grande desenvolvimento. Quando nós falamos da psicanálise, nós falamos muito de um homem, né? Nós falamos muito de Freud, né? Mas quando se fala do humanismo, nós começamos a falar de muitos psicólogos, né? De muitos homens que trabalharam com afinco, né, essa nova escola chamada humanismo, né? E olha, vamos dizer que é uma escola que veio para ficar, né? Se é uma escola que começa a ser trabalhada na década de 20, 1920, e ela começa a se desenvolver, né, com pujança a partir da década de 30, e ela está presente até hoje, nos dias atuais, né, fruto do trabalho desses homens, né, Carl Rogers deixar os Estados Unidos, vir para o Brasil, né, fazer um workshop com a sua equipe, para fazer o quê? Para divulgar a escola, né, humanista, para trazer a ideia da escola humanista para o Brasil, né? Mas veio à toa para cá? Não. É porque aqui no Brasil a psicologia teve um desenvolvimento muito rápido e muito grande. Então, nada melhor, né, para um expoente dessa escola vir até aqui no Brasil e fincar a bandeira, né? Então, a presença de Carl Rogers aqui no Brasil em 1980, na década de 80, foi muito importante para que os psicólogos brasileiros, muitos adotassem essa escola, tá? Então, só recapitulando um pouco, né? É uma escola que olha para o homem na sua plenitude, né? Os principais autores, né? A gente fala, não são apenas psicólogos, são pensadores e são autores. Escreveram muitas obras, né? Então, nós falamos de Maslow, que é importante, né? Maslow é muito importante. Nós falamos de Gardner Murphy, que é importante. Gordon Allport é muito importante. E o grande expoente, Carl Rogers, tá? E esse esteve aqui no Brasil para divulgar a escola, para fincar a bandeira dessa escola humanista aqui no Brasil. Teve frutos? Com toda certeza, né? Hoje, muitos profissionais da psicologia trabalham, né, com a psicologia humanista, né? Então, vamos dizer que valeu o trabalho curto, né? Trabalho curto. A gente fala trabalho curto, é o trabalho da permanência dele aqui. Foram 3 dias. Quer ver, mas as suas obras são exploradas até hoje, né? São exploradas até hoje. Mas houve um grande desenvolvimento. Então, com o pensamento humanista, né, transcende, vai muito além do determinismo. Tem alguém aí com o microfone aberto, eu não ouvi. Quem é? O Ítalo, tá com o microfone aberto, Ítalo, ou não? Luana, não sei quem é, tem alguém com o microfone aberto, tá? E tá dando um ruído diferente aí. Então, e a escola, ela se torna tão importante, né, que pensadores europeus migram para os Estados Unidos para poder se integrar ao pensamento, né, para desenvolver, né, o seu talento nessa escola humanista, tá? Então, o Frederic Salomon Perls, né, ele é um
é uma pessoa que tem que ser olhada de uma forma diferenciada, né? Ele é diferenciado, né? Por quê? Olha, oriundo da Europa, ele passou por situações muito ruins, né? Ele teve em campo de concentração, né? Mais de um campo, passou por 3 campos de concentração, perdeu tudo que tinha na vida, né? Quer dizer, ele viveu, né, na carne a experimentação da dor do homem, né, da dor humana, ele sentiu isso na carne, ele viveu na carne, e a sua obra, né, tudo aquilo que ele escreveu, tudo aquilo que ele trouxe para o mundo, foi tirado da sua própria experiência, né? Então, vamos dizer que os demais foram importantes, mas o Peirce, né, ele passou pelo sofrimento da perda, perdeu tudo, né? Passou por campo de concentração, passou pelo sofrimento da guerra, tá? E a superação é muito grande porque a, a, tudo aquilo que ele trabalha, né? Tudo aquilo que ele escreve, tudo aquilo que ele cria, vem da própria experiência que ele viveu. É interessante isso. Tá? Interessante isso. Tá? Mas vamos voltar um pouquinho. Maslow, né, viveu de 1908 a 1970, então ele ficou bem próximo de nós, né? A maior parte de vocês são jovens, né? Nasceram muito depois da década de 70, né? Mas ele pode ser considerado um contemporâneo nosso, tá? Então, ele trabalhou muito com pesquisas sobre a motivação, né? Maslow. A hierarquia das necessidades humanas talvez seja a mais conhecida, né? Então, a pirâmide de Maslow diz que na hierarquia o homem tem as necessidades básicas, que tem muito a ver com a sobrevivência, né? Então, o homem precisa de um teto para se defender das intempéries do tempo, né? De uma roupa, de uma pele, para se defender do frio. A partir daí, ele começa a ter outras necessidades, até ele chegar no topo da pirâmide, onde o homem busca o poder, né? Então, hoje também, vendo, né, um pouquinho de política, né? Porque a gente também não foge muito, né, do assunto, a gente é bombardeado, né, com a política o tempo todo, e tem pessoas que já conquistaram tudo que podiam conquistar na área dela, né? Qual que é o topo da pirâmide que hoje essas pessoas querem? É o poder, né? É o poder. Tá? Então, eu vi uma matéria lá que fala sobre que é bem possível que o Luciano Huck deixe a Globo, né? Não porque a Globo não queira mais ele, mas porque ele tem ambições políticas. É interessante, não? Já conquistou tudo que podia conquistar na área dele, né? É um homem rico, né? Um homem rico. Se amanhã ou depois ele for candidato a alguma coisa, alguém perguntar para ele, não, por que você é candidato a esse cargo político? Com certeza ele vai falar, eu quero ajudar meu país. Conversa. É o poder, né? É o sonho de poder. Maslow já dizia isso. A partir do momento que o homem conquistou tudo, quer mais um pouco, né? Talvez o que ele queira seja o poder. E todos eles, né? Se a gente olhar aí para os grandes médicos, infectologistas que estão vivendo o momento atual, todos querem, de alguma maneira, aparecer na mídia, falar um pouquinho do assunto. Então, o que eles querem? Poder. Na área deles, muito já foi conquistado, né? Na área deles, a gente pode ver que muito foi conquistado. Então, o que é que falta a conquistar? É poder. Então, Maslow, né, na sua pirâmide, né, que falava da hierarquia, né, isso, né? O homem busca tudo. A partir do momento que ele tem tudo, ele quer o topo da pirâmide, que é poder, né? É poder.
tá? Então, quando lembrarmos de Maslow, não, Maslow trabalhou muito a questão da motivação, legal, né? Mas ele sempre vai ser lembrado pela pirâmide da hierarquia das necessidades humanas, né? Quando a gente vai dar aula de alguma parte, né, administrativa na universidade, com toda certeza você vai, em algum momento, ter que falar de Maslow. Então ele é muito lembrado. E por incrível que pareça, né, ninguém lembra de Maslow pelo psicólogo que foi. Todo mundo lembra de Maslow pela pirâmide das necessidades, na hierarquia das necessidades. Tá? Então Maslow é o expoente. Né? O outro expoente, o Carl Hanson Rogers, né, viveu de 1902 a 1987. É uma coisa que eu observei, né? Quando a gente começa a estudar um pouquinho a vida desses homens aí, olha, esses grandes autores da psicologia, psicólogos famosos, vivem bastante, viu? Tem uma vida longeva, uma vida longa, né? Uma vida longa. Talvez seja porque eles trabalham muito em si próprio, né? Eles trabalham muito em si, né? Então, eles conseguem viver bastante. Se a gente olha para outras áreas aí da ciência, nós não enxergamos aí pessoas que têm uma vida tão longa, né? Os grandes pensadores da psicologia viveram bastante, né? Então, o Rogers, né, o Carl Rogers, ele tinha, né, como base, né, da sua teoria, né, a fundamentação básica da sua teoria é que as pessoas têm tendência natural ao crescimento, né? As pessoas têm tendência natural ao crescimento. Quando isso não acontece, é porque existe um bloqueio, né? Então, as pessoas têm uma tendência natural ao crescimento, de um modo geral. Quando algo não acontece, né, é em virtude de algum bloqueio. E esse bloqueio poderá ser trabalhado. Então, vamos dizer que talvez tenha sido a maior, talvez a grande força motriz na sua teoria, né? As pessoas têm tendência natural ao crescimento. Então, as pessoas sempre buscam crescer mais, né? Seja na profissão, seja como ser humano, seja na área das finanças, né? Seja nos relacionamentos, né? No amor, né? Então, as pessoas têm uma tendência de crescimento. Pensamento de Carl Rogers. Tá? Quando isso não acontece, a pessoa não tem essa motivação para crescer, segundo o pensamento de Carl Rogers, existe um bloqueio, né? Que de alguma maneira está impedindo que a pessoa tenha essa motivação. Isso pode ser trabalhado, né? Isso pode ser trabalhado. E a gente vê muito isso, né? É muito natural isso. A gente vê pessoas que perderam tudo, né? Perderam tudo. Grandes empresários que construíram verdadeiros impérios e, por algum motivo, perdem tudo. Num curto espaço de tempo, conseguem iniciar a recuperação. Pessoas que vêm de um casamento de muitos anos que acaba por algum motivo, termina a relação, e tem pessoas que saem daquela relação despedaçadas, arrebentadas, acabadas, e conseguem reconstruir as suas vidas, né? E olha, não é apenas reconstruir, mas fazer muito mais do que tinham anteriormente, né? Então, conseguem crescer. Então, segundo o pensamento de Carl Rogers, né, essa tendência de crescimento é natural das pessoas, tá? Quando há um impedimento é porque tem um bloqueio e o bloqueio pode ser trabalhado, né? O Jacob Levi Moreno, né, que é um outro pensador,
ele desenvolveu o chamado psicodrama, né? Psicodrama. Tá? É uma forma de resgatar a espontaneidade, a criatividade, né? A sensibilidade. Então, ele trabalhou muito esse aspecto. É um homem da escola humanista também, mas ele trabalha isso, né? O psicodrama, que é uma forma, né, de se resgatar a espontaneidade, né? A espontaneidade. E a criatividade e a sensibilidade. Então, tem muito do seu valor, tá? Tem muito do seu valor. O psicodrama consegue fazer muitos resultados, né? Quem passa pela experiência consegue sair diferente do que entrou, né? Então, é muito importante. E o Frederico Salmon, né, Pérez, né, que viveu de 1893 a 1970, olha, por isso que eu falo que esses homens são longevos, né? Então, ele, na verdade, ele vem para a América, né? Ele traz para a América, né, aquele modelo de Gestalt, né? Ele traz para a América esse modelo. E a partir desse modelo, em que o Gestalt fala da importância, né, do todo, né, da importância do todo, ele consegue fazer dessa teoria Gestalt, ele consegue fazer algo muito grande na, na, na psicologia humanista, a importância do todo. Aí já olhando para o homem, né, como um ser completo, né, o homem que consegue ser criativo, o homem que consegue estar sempre em desenvolvimento, então ele olha mais para esse lado humano, né? E aí vem um outro, né, o Viktor Emil Frankl, né, que nasceu em 1905, viveu até 1997, então viveu bastante também, né? Ele elaborou a logoterapia, quer dizer, a logoterapia trabalha o sentido da vida da pessoa, né? Então, o sentido da vida. Por que viver é importante, né? O homem vive para realizar alguma coisa, para conquistar alguma coisa. Muita gente traduz assim, né? O homem vive em busca da felicidade. O homem vive no sentido de ser feliz, né? Outros dizem o seguinte, olha, a felicidade, ela é momentânea, ela passa. Então, você vive momentos felizes. Mas, no pensamento de Frankl, né, ele diz o seguinte, né, com essa logoterapia, né, busca-se o sentido da vida, né? Então, o que é que se busca da vida, né? O que nós queremos da vida? Então, essa a escola chamada humanista, ela é uma escola muito importante, ela teve um crescimento muito grande no Brasil, o humanismo é muito praticado por muitos psicólogos brasileiros que acham interessante pela plenitude, né? Para trabalhar o ser humano na sua plenitude, né? Então, é uma escola importante, né? Então, os pontos, né, importantes dessa teoria, né? Para a gente deixar bem gravado isso, né? Capacidade humana, né? É da teoria, né? Os desejos humanos, né? Olha, se a gente olhar para os desejos humanos e olhar para a pirâmide de Maslow, né? Nós dizemos o seguinte, olha, o homem tem desejos, né? E os desejos são ilimitados. Quando o homem conquista alguma coisa, rapidamente ele já está querendo conquistar uma outra coisa, né? Então, dentro da teoria, os desejos humanos são importantes, né? A experiência imediata.
o que se viveu agora, né? Então, é importante também. A experiência consciente, aquilo que o homem já viveu, e ele tem plena consciência daquela vivência dele. Tá? Então, isso também é da condição dessa teoria humanista, né? O desenvolvimento de seus potenciais. Então, o homem está sempre em evolução, é da escola humanista isso, a escola sempre defendeu isso, que o homem não tem idade, não tem problema que ele não consiga superar, né? É como dizer o seguinte, olha, se nós temos aí na nossa mão só limão, vamos fazer disso uma limonada, né? Então, se a vida me atira pedras, eu vou construir um monumento com elas, né? Eu vou construir ou então vou fazer um muro para poder me defender de quem me atira pedras, né? Então, é um pressuposto, né, do humanismo, né? O desenvolvimento de seus potenciais, quer dizer, o desenvolvimento dos potenciais humanos, né? Principalmente a compreensão integrada do homem, né? Então, olhar o homem como um todo, né? Como um todo. E a criatividade, né? Nós falamos da importância da criatividade, né? E né, vamos dizer assim, é um bom momento, né? Os chineses não falam que crise, né, é sinônimo de oportunidade, não é esse o pensamento chinês, né? Crise, né, a crise é um momento de superação, é um momento de chance, é um momento de oportunidade, né? Então, o homem, ele sempre está criando, o homem tem criatividade. E esse momento que a gente está vivendo hoje é bem próprio disso, né? Criatividade. Quando terminar esse período de pandemia, aqueles que tiverem mais criatividade, aqueles que souberem trabalhar a superação, com toda certeza, sairão na frente. Sairão na frente, tá? Então é importante. Os principais, né, expoentes americanos, né, dessa escola chamada humanista: Maslow, Murphy, Alpert e principalmente Rogers, né? Principalmente Rogers, são os grandes expoentes. Então, na Europa, né, temos dois aí, né, o Jacob Levy, né, Moreno, e o Frederic Salomon Peres. Então, são expoentes, né? Então, vamos dizer que é uma escola importante, né? É uma escola importante mesmo, essa escola humanista, tá? E nós falamos também de cada um dos pensadores, inclusive de Maslow, né? Aqui no Brasil ele é muito lembrado, nem sempre pelo fato de ele ter sido psicólogo humanista, mas pela pirâmide de Maslow. Tá? Então, Rogers, ele teve aqui no Brasil na década de 80, então ele trouxe o conhecimento da escola, fez um workshop aqui no Brasil de 3 dias. Aqueles que tiveram a oportunidade de participar, né, desse workshop foram os multiplicadores dessa escola aqui no Brasil, né? Foram os multiplicadores, tá? Então, são expoentes, são muito importantes nessa escola, tá bom? Agora, a escola humanista, né, basicamente traz essa linha de pensamento, né? Olhar para o homem, né, como um ser completo, né? Olhar para o homem como um todo, né? Que tem superação, que tem criatividade, que desenvolve. Olhar para o homem assim, né? A escola humanista trabalha dessa maneira, tá? Saindo um pouquinho dessa escola, né? Vamos falar um pouquinho da escola da escola psicológica soviética, tá? É interessante a gente falar da escola psicóloga soviética, né? Bom, a soviética é de União Soviética, né? Basicamente isso, tá?
Hoje não se fala mais de União Soviética, porque a União Soviética se desmontou, se dissolveu. Tá? Hoje nós falamos de Rússia, nós falamos de outros países lá daquela região. É. Mas os pensadores, né, psicólogos pensadores da extinta União Soviética tinham a sua escola, tá? Que também teve uma importância muito grande, né? Então, olha, é, tem, é, tem dois que nós podemos dizer que sejam expoentes, mas talvez o maior deles tenha sido Vygotsky, né? É interessante que eu estudei esse pensador aí mais como um pensador da educação, né? Quando eu estudei Vygotsky, mais como um pensador da educação do que como um psicólogo, tá? Então, Vygotsky, né? Ele desenvolve uma teoria interessante. Aliás, né? A escola soviética, ela pega como raiz, né? Da sua linha, né? A teoria de Marx, né? Teoria do marxismo. Tá? Então pega-se por ali, né? Então Marx pregava o quê? Marx falava do proletariado, do homem como importante dentro de todo um processo. Então, muito da escola soviética pega a raiz do pensamento de Karl Marx. Mas Karl Marx foi um pensador. Psicólogo nunca foi, né? Ele foi um pensador. Então, Karl Marx, ele não era natural da União Soviética. A raiz dele era germânica, né? Raiz germânica. A família de Marx era família de origem judaica, e a família escondia isso, né? Marx nunca foi pobre, sempre pregou, né, que o operário tinha valor, mas a família de Marx nunca foi pobre. O pai de Marx, ele lá na região germânica onde morava, ele era uma espécie de prefeito local, pessoa de posses, que escondia o fato de ter origem judaica. Tá? Marx inicia sua vida, né, como estudante, e no momento dele como estudante, né, todos queriam ser grandes poetas. A ideia era, né, naquele momento, que todos teriam que ser grandes poetas, né? Então Marx queria ser um grande poeta. Então ele começa a sua vida de estudos, né, trabalhando esse lado da poesia. Tá? O que ele conquistou foi insucesso nessa área, não foi muito longe nisso. E o pai, a família, sempre pressionou para que ele estudasse a área do direito, porque a área do direito daria mais poder, e ele começa mais adiante a estudar na área do direito, né? E quando ele toma conhecimento desse movimento que na época de Marx já se falava da Revolução Industrial, né? O operário era muito pressionado, muito massacrado, né? Então, Marx conhece Engels, né? Aliás, o grande pensador era Engels. Marx era um coadjuvante. Então, eles se juntam e escrevem, na época, o Manifesto Comunista, né? A ideia do Manifesto Comunista, que na Europa, na Inglaterra, não teve nenhuma aceitação, começa a ter alguma aceitação na França, e de repente isso se esparrama por um lado do mundo, né? Então hoje nós temos aí uma China comunista, nós temos ainda países, né, como a Rússia, por exemplo, que adota uma política mais voltada ao comunismo, Cuba, por sua vez, a mesma coisa, tal. Mas esse pensamento de Karl Marx, né, que se diz de Karl Marx, que não era somente dele, era de Engels também. Talvez Engels tenha sido o grande mentor de Marx, foi a raiz da chamada escola psicológica soviética. Tá?
E Vygotsky, né, que nasceu em 1896 e morreu em 1934, tá? Ele teve uma grande experiência dentro da cultura, né? Segundo a forma de pensar de Vygotsky, né? O homem intervém e transforma a sociedade. Então, olha só, alinhando esse pensamento ao pensamento de Marx, né? O capital é muito importante, mas o trabalho também é. Então, o trabalho, o homem consegue mudar as coisas, né? E Vygotsky, na sua linha de pensamento, dizia o seguinte: olha, o homem intervém e transforma a sociedade, tá? O sujeito e sua psicologia são construções históricas e sociais. Pensamento de Vygotsky, tá? O pensamento dele, tá? Então, do pensamento dele, né, o que nós temos que tirar de importante é que o homem intervém e transforma a sociedade, tá? Ele começa a sua vida estudando artes, olha só que interessante, né? Vai estudar artes, vai estudar medicina, tá? Estuda linguística, antes de se dedicar à psicologia. Quer dizer, caminhou por muitas áreas, né? Se a gente usar o pensamento humanista, né, a gente vai dizer o seguinte: olha, o homem se desenvolve uma vida inteira. E o que aconteceu com o Vygotsky, né? Ele começa a sua vida estudando medicina, vai para a área da linguística, depois antes de tudo, ele estuda artes, né? E depois ele vai se dedicar à psicologia. Então, se a gente pegar, né, nessa linha a gente chama de abordagem sócio-histórica, né, pensamento soviético, né, a gente pega dois expoentes aí. Nós pegaríamos Vygotsky, né, e pegaríamos Rubinstein, né, são grandes pensadores. Vamos dizer que muito dessa linha de pensamento perdura durante muito tempo, né, chega a avançar até o final da década de 80, tá? Então, é a chamada escola soviética. Hoje não existe mais a União Soviética. Hoje existem países, né, que ficaram, né, depois da fragmentação da União Soviética. Então, sobrou ali foi Rússia e outros países ali da região, né? A Rússia é uma grande nação, né? É uma nação de pensadores, né? É uma grande nação. E se a gente falar da União Soviética, historicamente é muito importante, né? Historicamente é muito importante. Então, quando termina a Segunda Grande Guerra, né? Vamos dizer que a Segunda Grande Guerra foi um laboratório para o surgimento de muitas coisas e muitos acontecimentos do mundo, inclusive na área da psicologia, tá? Quando termina a Segunda Grande Guerra, o mundo ele se divide basicamente em dois, né? O mundo se divide em dois. Então, nós podemos dizer que o mundo capitalista, né? Quase toda a Europa, Estados Unidos. Nós aqui no Brasil estávamos numa outra condição, né? Porque quando o mundo se divide, né? Fala, olha, primeiro mundo, né? O mundo capitalista, capitaneado pelos Estados Unidos, tá? Um outro mundo, talvez o segundo mundo, União Soviética, na época, né? Países alinhados à Rússia, União Soviética. E nós que não tínhamos indústria, nós que não tínhamos riqueza, nós que não tínhamos nada, fomos colocados junto com os países mais pobres do mundo, né? E nós fomos chamados durante muito tempo de terceiro mundo. Brasil, país de terceiro mundo. Tá? Então, hoje, né, vamos dizer que a gente está discutindo grandes questões mundiais aqui no Brasil. Podem fazer críticas que quiserem à nossa política, uma série de coisas. Mas hoje nós já não somos
tratados como cidadãos de segunda classe, né? Hoje o Brasil é um país, né, que faz parte de blocos aí maiores, né? É um país em franco crescimento. Por isso que eu tenho fé que quando nós saímos da pandemia, nós vamos dar um salto grande, né, no mundo. Nós vamos ter um crescimento muito grande. Nós vamos sair bem, né? É lógico que vamos sair com menos dinheiro do que entramos, mas com toda certeza nós vamos sair muito melhores, né, do que quando entramos na pandemia, com toda certeza, né? Nosso país é grande, tem muita potência, né? Então, e é isso aí. O que eu tinha para passar para vocês, né, nessa área do humanismo, foi isso, né? A gente tinha que tratar. A gente foi muito além daquilo que está lá no AVA, né? Eu fui bastante à frente daquilo que foi colocado no AVA, né? E para a gente entender essa escola, que é uma escola importante, escola humanista. E por que ela se desenvolve muito aqui no Brasil? Em virtude de Rogers ter vindo para cá. Ele veio para cá, fincou a bandeira, falou da escola humanista, né? Muitos psicólogos brasileiros seguiram essa linha e seguem até hoje. Então, Rogers talvez tenha sido o grande responsável por essa escola ter se desenvolvido aqui no Brasil. Tá bom? Então é isso, né? Estamos aí abertos a questões aí. Fiquem à vontade. Pode abrir o microfone, pode perguntar. Que o que eu tinha para passar hoje era isso. Professor, boa noite. Boa noite. O Bruno está falando. A minha internet caiu, deu uma caída. Eu perdi um pouco a sua explicação sobre a escola psicológica soviética. Vamos retomar um pouquinho, né? Olha só. Essa linha, né, essa chamada escola psicológica soviética, né, ela teve dois expoentes. Vygotsky, né? Eu não me acerto muito com o nome de russos, né? Eu frequentei uma igreja, aliás, eu fui evangélico durante 10 anos de igreja batista num bairro aqui de São Paulo, que é um bairro de russos, né? Então eu nunca acertei falar o nome de russo, embora tenha vivido no meio deles aí por mais de 10 anos, né? E os russos, eles são sentimentais, né? Eles são alegres, são festivos, são emotivos e são muito inteligentes, né? São muito inteligentes. Eles estão presentes nas artes, numa série de coisas, né? Então, nós falamos escola soviética, né? A União Soviética, ela acaba, né? Não que ela acaba, ela se desmonta, né? Quando cai o muro de Berlim, né? Quando cai o muro de Berlim, a União Soviética começa também a se desmontar, né? Mas Vygotsky, né, e Rubinstein são considerados psicólogos de uma linha de pensamento soviética, porque eles, na época, né? Por isso eles eram tidos como soviéticos na época, tá? A linha dessa escola soviética, né? A raiz dessa linha da escola soviética, tá? Vem muito do pensamento de Karl Marx. A ideia, né, do socialismo, a ideia de comunismo. Comunismo é viver em comunidades, né? Socialismo é todos serem iguais. Então, Karl Marx nasceu, né? Que eu falei, ele nasce numa família de posses, né? Num país germânico, família rica, né? Família rica. O pai era uma espécie de um prefeito local. Karl Marx teve acesso a grandes escolas, grandes professores. O sonho de Karl Marx era ser poeta, né? Porque na época dele, o que se enaltecia mais, né, eram os grandes poetas, os grandes escritores. Mas Karl Marx
nunca foi motivado pelo pai para essa área, o pai queria que ele fosse para a área do direito, né? E ele também não teve sucesso como poeta, né? E ele acaba estudando direito, e quando ele estudou direito, ele conhece Engels, e Engels talvez tenha sido, né? Eu penso dessa forma, talvez alguém pense diferente de mim, mas talvez Engels tenha sido o grande pensador, né, que transformou a vida de Marx, né? Juntos, eles escrevem o Manifesto Comunista, que não teve sucesso nenhum na Europa, somente na França, e mais adiante, né, alguns países adotam, né, o pensamento comunista, né, como política, e o pensamento socialista. Tá? Então, a raiz da escola soviética vem do quê? Vem do pensamento de Karl Marx. Né? O Karl Marx dizia o seguinte, na linha de pensamento dele, né, que o capital era importante, mas o trabalho também era. Quer dizer, o homem que não tinha dinheiro, mas tinha força de trabalho dentro do processo também era muito importante. Tinha o mesmo peso. Né? Mas qual a época que Marx teve como experiência de vida? Na Inglaterra estava acontecendo a Revolução Industrial, onde os donos do capital praticamente escravizavam os operários. Né? Crianças de 5, 6 anos de idade trabalhavam como escravos. Mulheres grávidas trabalhavam dentro das fábricas lá até nas vésperas do nascimento das crianças. Né? Os homens trabalhavam 15, 16 horas por dia, até mais. Né? Então, Karl Marx trabalha essa teoria na época em que, né, na teoria, em que a mão de obra, o trabalho, o homem, né, o operário, era tão importante quanto ao dono do capital. Então, a escola soviética, ela bebe um pouco dessa fonte, né? Por quê? Vygotsky pensava de que forma, né? Que era importante, né, se pensar, se ter experiência dentro da cultura. Por isso é que, quando eu tomei contato com Vygotsky, eu tomei contato dele como pensador, né, como pensador na área da educação. Assim como quando eu tomei contato com Piaget, eu tomei contato com Piaget como um dos expoentes na atividade de formação escolar. Né? Então, muito importante. Então, Vygotsky pensava assim. Tá? Outro expoente da escola soviética foi Rubinstein. Então, a gente tem aí dois, quer dizer, tiveram muito mais, mas são dois expoentes da escola. Né? O homem intervém e transforma a sociedade. Então, por isso aqui a gente fala, olha, ele bebeu na fonte de Karl Marx. Por quê? Tá? Não é o homem rico, né? Não é o capital que transforma a sociedade, e sim o homem intervém e transforma a sociedade. Por isso é que fala que Vygotsky, né, a escola soviética, bebeu um pouquinho dessa fonte. Tá? O sujeito e sua psicologia são construções históricas e sociais, quer dizer, o sujeito, né, o homem, e a forma dele lidar com as situações, ele constrói histórias e sociedades. Então, basicamente, né, essa é a linha de pensamento da escola soviética. Tá? Soviética. Mas se nós olharmos, né, para a vida de Vygotsky, né, pô, o homem começou a vida dele estudando artes. Né? Não é todas as pessoas que têm a capacidade de ser artista, são poucos, né? Eu, por exemplo, não tenho capacidade nenhuma de fazer nenhum tipo de trabalho manual, nenhum tipo de pintura, nenhum tipo, nada. Já tentei aprender a tocar violão inúmeras vezes, em vivência com isso. E Vygotsky estudou arte na vida dele. Eu admiro muito quem tem esse dom, né? Estudou arte.
Mais adiante, ele foi estudar medicina. Bom, como estudante de medicina, ele começa a entender um pouquinho da biologia humana, né? Então, vamos dar valor para ele. Depois ele foi estudar linguística. Daí, talvez, né, foi quando eu tomei o contato com o Vygotsky como alguém ligado à educação, né? Porque ele estudou linguística, até que ele chega até a psicologia. E talvez uma das grandes obras de Vygotsky foi a psicologia da arte. Quer dizer, a arte em si, ela mostra muito da expressão do homem, né? Se você olhar uma obra de arte, né, seja uma escultura, né, então você vê muito do homem naquilo que ele transformou, né? Quando você olha para uma pintura que mostra algum momento da arte, mesmo que ela seja abstrata, ali tem muito da expressão humana, tá? Então, Vygotsky e Rubinstein são os dois expoentes da escola soviética, não da escola russa, né? Não da escola russa, mas da escola soviética, tá bom? Então é isso. Se alguém perdeu essa parte, resgatei um pouquinho para vocês, tá bom? Estamos em 25 na sala. Se mais alguém, né, quiser perguntar, fiquem à vontade. Estamos aqui para isso. Eu não vou mais passar trabalho para vocês, não, tá? O que eu tenho de trabalho passado já é bastante para a gente fechar essa nossa parte de trabalho, tá? O cronograma de prova já está pronto, né? Aquelas disciplinas que vocês têm aí, que são chamadas de I, né? São 100% online. As provas vão ser do dia 4 ao dia 10 de junho. As presenciais, que é o nosso caso, né? Acontece entre o dia 15 e o dia 19. No dia 25 tem prova de segunda chamada, né? Segunda chamada, que prova que é? Quem deixou de fazer a B1 vai fazer a segunda chamada, né? Para compor a B1, tá? E em 30/6, quem não conseguiu, né, a aprovação, né, juntando todas as pontuações possíveis, faz o exame, 30 de junho, tá bom? Então, o calendário de provas está pronto. Eu quero ver se a semana que vem eu já começo a elaborar as provas e deixar pronta. Eu não acredito que a gente volte antes dessas provas, então elas devem ser aplicadas no mesmo modelo que nós fizemos, né? O mesmo modelo. Então, é assim. Então, pessoal, estou aí, olha, aberto a perguntas. Quem quiser perguntar, pode abrir o microfone e participar. Eu não vi o Carlos na sala de aula hoje, hein? Olhei aqui todo mundo. Eu mandei o link da aula pro WhatsApp dele. Ele me deu ok que recebeu e repassou. Mas eu não vi o Carlos. Teve problemas pessoais, professor. Alguma coisa ruim? Séria? Foi o pai dele, mas ele também não comentou o que foi. Foi um problema pessoal com o pai dele. Ah, tá. Não, tudo bem. Se Deus quiser, não vai ser nada, não. Sim. Você vê que fez falta aqui, né? Exato. Olhei e falei, cadê o cara? O cara não está aqui. E antes de começar, né, todas as aulas, eu tenho o cuidado, né, de copiar o link, né? E eu mando sempre para alguém que possa avisar os demais, né? Para não ter problema de alguém ter dificuldade em entrar em sala de aula. E, com certeza, quando eu for colocar o link do vídeo da aula, eu vou colocar os dois. Eu vou colocar o link que foi convertido no AVA e vou colocar o link, né, que eu tiro lá do YouTube. Vou colocar os dois lá. Quem tiver dificuldade de conseguir acessar o vídeo pelo link do AVA, vai ter junto lá na mesma página o link do YouTube, né? Perfeito. Não vai ter erro, não.
Tá bom, Tá bom? obrigada, professor. Nada. Então, se alguém quiser perguntar, gente, fica à vontade, tá? Porque o recado que eu tinha para passar hoje era isso. Professor, eu tenho uma curiosidade, na verdade. Quem que é o Isânio? Isso mesmo. Vamos lá, Isânio. Então, no caso, o senhor falou sobre a questão da Segunda Guerra, né, Mundial, e também da questão da psicologia ali, da União Soviética. Eu queria saber quanto à psicologia. Ela é usada, assim, ou foi usada, no caso, na história ali como uma forma de manipulação ou algo assim, tipo, para ajudar, de uma forma ruim em si, porque não é uma teoria, mas tem um psicólogo, não sei a pronúncia, na verdade, o nome dele, acho que é Donald Hebb, se eu não me engano. Ele tem uma teoria e uma técnica de privação de sentidos, né? Se a gente for falar no estudo da psicologia, né, naturalmente, a psicologia também foi usada como instrumento de manipulação, tá? Foi, tá? Com toda certeza. Se a gente olhar as forças de guerra alemãs da Segunda Grande Guerra, as pessoas foram muito trabalhadas no psicológico para ter toda aquela, como que a gente fala, todo aquele envolvimento, né? Se você pegar um homem como Hitler, por exemplo, que se você analisar o Hitler como pessoa, ele era uma pessoa com uma infinidade de carências, uma infinidade de recalques, um homem com muitos problemas. Só que ele conseguiu, né, levar para a linha de pensamento dele, ele conseguiu motivar uma nação praticamente inteira. Então, vamos dizer que a psicologia ali foi uma ferramenta de trabalho forte para fazer com que as pessoas se motivassem nesse aspecto. Mais adiante, quando termina a Segunda Grande Guerra, a União Soviética, naturalmente, era um lado fechado, né, do mundo, era um lado fechado do mundo. Naturalmente, né, a psicologia também foi usada como instrumento para domínio, né, para fazer a cabeça, a chamada fazer a cabeça das pessoas, com toda certeza. Tá? Não esses pensadores que nós falamos aí, Sim. mas N, né, psicólogos foram formados dentro dessa linha da escola alemã, né? Um homem como agente de transformação de uma sociedade, tá? Com toda certeza. Se a gente for olhar por esse lado aí, tá? Sempre terá, né? Sempre terá, tá? Certeza disso. Tá? Mas ninguém quer perguntar nada? Questão de trabalho, né? Quem ainda não entregou, há tempo de entregar. Eu vou lançar trabalhos até o dia 30. Eu vou segurar comigo o lançamento até nas vésperas do dia 30, que é o prazo final para lançamento. Tá? Atividade que vocês fazem lá no AVA, a mesma coisa, né? Alguém me perguntou, quando vai fechar? Eu acredito que feche no dia 30. Então, quem tiver atividade para fazer, faça até o dia 30, né? Não deixa para lá, não. Não deixa para lá, não. Ninguém quer perguntar? Ninguém tem dúvida? Essa escola humanista é uma escola muito legal e é uma escola muito utilizada aqui no nosso Brasil. Tem muitos psicólogos que adotam essa linha. Fala, Ivane. Professor, no caso, o pensamento de Adler, né? Alfred Adler, aquele sentimento de inferioridade, superioridade, ele também é da linha humanista, no caso? Também. Não, também. Também é da linha humanista?
É que o senhor também. falou da questão do Rod, né? Aí eu fiquei sobre a questão do ser humano, ele sempre buscar, né, como o senhor falou, desculpa, o ser humano sempre está buscando melhoria, acho que é alguma coisa assim, você falou. Não, que é natural, né? É natural do pensamento de Rogers, né? Uhum. Um ponto do pensamento de Rogers é esse, que a tendência natural das pessoas é sempre buscar, né? O pensamento humanista, olha o homem. Carl Rogers é que tinha essa linha de pensamento, entendeu? Ah, sim, entendi. Carl É que no Rogers caso eu lembrei pensava. de Adler, né? Por causa que ele falava também dessa questão do sentimento de superioridade, que a gente acho que o ser humano também sempre busca essa questão do sentimento de superioridade. Então, mas olha, Aí ele também é da mesma linha. se a gente pensar, né, o ser humano sempre buscar ter, né, um pensamento de superioridade, olha para a teoria de Maslow, né? O que o homem quer? O homem tem uma hierarquia de necessidades, ele busca o topo, né? O topo. Quando eu estava falando da aula, eu estava falando, olha, é, as pessoas conquistam tudo na vida, tá? O que falta conquistar é poder, né? O que o poder dá para você, né? Dizem que o poder é inebriante, né? É uma coisa maravilhosa o poder, né? Em toda a sua intensidade. A política dá muito disso, né? Aquele que é político sente superior. Vê aí o nosso líder, né? O nosso líder, um líder pelo cargo, né? Ele se acha o todo, né? E os outros políticos também se acham, né? Entende que eles são superiores a muita coisa, tá? Então é próprio do pensamento do homem isso, né? Então o desenvolvimento, né? A sempre buscar o desenvolvimento, as pessoas é uma tendência natural, o pensamento de Carl Rogers, né? É um expoente da linha humanista. Não quer dizer que os Uhum. outros pensadores têm essa mesma linha, né? O humanismo ele pensa no homem como um todo, como um todo. Mas em si também, né? Maslow também, quando a questão da questão da hierarquia, né? Da pirâmide. A autorrealização, né? Que é o topo ali em si das suas necessidades, é quando você atinge ali todas as necessidades que você tem, né? A fisiológicas, a segurança, né? Social e estima, se eu não me engano. Eu sei que o topo seria a autorrealização. Também é a questão do poder, né? O máximo que você chegaria ali. É verdade. Quando você chega no topo da pirâmide, o que está faltando para você é, de alguma forma, o poder. O poder. Eu lembro que há uns 2 anos atrás, eu peguei uma turma de economia, eu dou aula de economia também. E eu peguei a aula de uma professora que ela teve um problema de estresse e tal, e ela deixou as aulas. E ela foi muito gentil, ela falou, professor, fica com as minhas telinhas. E eu gosto de dar aula de economia na pedra mesmo, eu gosto de ir lá escrever e explicar. E eu achei interessante, eu peguei as telinhas dela e mandei o pau, comecei a projetar. Eu projetei Maslow, ela coloca ali como necessidade básica do ser humano a, os desejos mais vitais, inclusive o sexo. Eu falei, gente, desconsidera a pirâmide de Maslow que eu vou desenhar no quadro para vocês entenderem melhor, tá? Não é para todos, né, que o sexo é a necessidade básica, não é para todos, não é para todos, né? Para muita gente tem vital importância, né? Para muitos tem vital importância. Porém, não são necessidades básicas. A gente fala necessidade básica, é comer, é se alimentar, fazer necessidades fisiológicas, tudo isso é muito básico, tá? Não que a gente não consiga sobreviver, né, sem essa necessidade aí. Quando eu projetei lá, a moçada começou a dar risada, eu falei, parou aí, ó. Vou tirar as telinhas, olha para mim só. E tirei e comecei a explicar a pirâmide. Mas é isso, é poder, né? O homem quer isso.
O homem quer isso. Não importa, a gente fala assim, olha, o sujeito nunca vai chegar a ser o presidente da República. Não vai chegar. Mas se ele for, né, lá na Sociedade Amigos de Bairro, onde ele mora, o secretário, não o presidente, ele já tem, né, na cabeça dele que ele tem poder. Né? Ele já tem isso. Então, o poder vamos dizer que é a realização, né, do ser humano. O ser humano quer isso, quer ter poder. Mais alguma coisa, gente? Quem tiver... Olha, deixa eu falar uma coisa. Eu estou parando de gravar agora, tá? Isso não quer dizer que vocês não possam perguntar. Podem perguntar. É que o conteúdo de aula, né, já foi passado, tal, direitinho. Então, eu vou parar de gravar, mas a gente continua